Paulo Cruz Pimentel. Nasceu em Avaré, estado de São Paulo, a 7 de agosto de 1928, filho de Públio Pimentel e Maria Isabel Cruz Pimentel. Realizou seus estudos fundamentais em Avaré e Botucatu, formando-se em 1953 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Veio para o Paraná em 1955, radicando-se em Porecatu, onde passou a dirigir uma usina de açúcar. Em 1960, viria a participar ativamente da eleição de Ney Braga, assumindo em seguida a Secretaria de Estado da Agricultura. Nesse cargo, se destacou e veio a se lançar candidato a governador em eleição direta pelo PTN em 1965. Eleito, assumiu o governo com a administração bastante marcada pelo desenvolvimento econômico do nosso estado. Em 1986, candidata-se a deputado constituinte e elege-se com maciça votação. É hoje conceituado empresário na área das comunicações. Paulo Pimentel é o convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Esta noite, com muita alegria, com muito prazer, o nosso convidado é Paulo Pimentel, ex-governador, ex-secretário de Estado, ex-deputado, ex-constituinte e permanentemente homem de comunicação. Boa noite, Paulo Pimentel. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre a história do Paraná. Na condução desse programa, conosco, como sempre, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. Vamos começar dizendo e contando um fato. Do governo legal de 1956 até hoje, Paulo Pimentel foi o governador que mais ficou no governo. Assumiu o governo e ficou 5 anos e 45 dias. Advogado, e nós vamos perguntar ao doutor Paulo Pimentel. Doutor Paulo Pimentel, advogado no governo Ney Braga, foi entrar para ser secretário da Agricultura. Por quê e como? Pois é, isso é uma história muito interessante. Quando nós participamos da eleição do candidato Ney Braga ao governo do Estado, nós participamos desinteressadamente. Eu tinha uma recomendação materna. A minha genitora era de origem política, seu pai foi político na região de Avaré, Piraju, no estado de São Paulo, e meu pai foi prefeito da cidade por algumas vezes. E, posteriormente, numa briga com o governador da época, numa época ditatorial também, ele foi preso e desapareceu da família por um período de 60 a 90 dias. Depois disso, a minha ilustre genitora insistia para que nós não deixássemos que a nossa veia política tivesse continuidade. Tínhamos que estancar um mal congênito, que era a tendência para o caminho político. Então, isso eu tinha em mente. Então, minha meta era ser um profissional liberal, no máximo um administrador de empresas. Fui profissional liberal, fui advogado de São Paulo, vim para o Paraná como diretor de uma empresa. Vim como advogado. Posteriormente, assumi o cargo de diretor da usina de Porecatu, que hoje é do Grupo Atala. E, para surpresa minha, no dia de Natal do ano de 1960, quando o Ney já estava escolhido e eleito governador do Estado, seria empossado em 31 de janeiro do ano seguinte, eu fui convocado para vir a Curitiba. Chegando, encontrei-me com o saudoso Hermes Macedo, que acabou me levando à casa do governador eleito Ney Braga. Ele me participou que o convite iria para uma secretaria. Eu recusei de pronto, dizendo que eu tinha outra linha de vida. Ele insistiu e me segurou em Curitiba. Eu devia voltar para Porecatu no mesmo dia, tive que pernoitar aqui. Para surpresa minha, no dia seguinte encontrei o meu patrão, que era o meu sogro, o dono da usina, que tinha sido convocado pelo governador. E aí a reunião histórica foi na casa do Armaceiro. O Ney Braga insistisse até que fomos vencidos pelos argumentos que a não participação traria alguns atrapalhos, o norte do Paraná precisava ter um representante, etc. E aí o meu patrão de então levantou-se e perguntou para o governador eleito:
qual é a secretaria que você vai dar para o Paulo? Respondeu o governador, da Agricultura. Aí ele deu um pulo na cadeira e disse, o Paulo tem razão, você não entende nada de agricultura. Ele é advogado e homem do dinheiro conosco hoje. Então, você está completamente errado em querer colocá-lo na agricultura. Ao que respondeu o governador, não, mas ele tem uma experiência, ele administra uma empresa agropastoril. Mas ele respondeu o meu patrão, ele tem uma experiência superficial, porque ele é o diretor financeiro, o diretor da área jurídica, enfim, cuida dos assuntos administrativos, da representação da empresa, mas a área agrícola tem outros homens mais do ramo. Eu me senti feliz na certeza que eu aí estaria fora de uma atividade política. O governador insistiu e eu caí na Secretaria da Agricultura, absolutamente convencido que eu não era o indicado para aquela pasta. Embora escolhido, não indicado, depois na prática mostrou que era o contrário, porque fez, e foi altamente comentado, e até hoje marca a história no Paraná, sua passagem pela Secretaria da Agricultura. Lembrar que no primeiro governo, a exemplo do que fez com o Paulo Pimentel, fez com tantos outros. Mas lançou as sementes de futuros homens públicos, trazendo para o governo gente nova, e muitos até desconhecidos da vida pública paranaense, da sociedade paranaense. Pois bem, aí aceitou ser secretário da Agricultura. Vamos deixar que o senhor mesmo, Paulo Pimentel, conte a sua passagem lá. Então, a primeira tendência, e eu já sabia, e eu tinha a veia política, já por hereditária. Então, sabia que eu ia, dali eu sairia candidato a deputado. Seria inevitável, porque eu gostava daquela. E eu gostei da secretaria. Como eu poderia acertar, não sendo um homem totalmente do ramo? Poderia considerar-me um homem parcialmente ligado à agricultura, pelas razões que já contei. Mas eu apelei para os técnicos da secretaria. Permita atalhar um pouco. Nos dê uma fotografia da agricultura na época. Tá bom. A agricultura na época era dividida o Paraná em duas partes, ou melhor, três. O sudoeste e o oeste conflitados. Era a área da madeira, o desbravamento, as terras em litígios. O sul e o sudeste eram a área da erva mate, também da madeira, e de uma cultura muito elementar. E o Paraná, e o norte do Paraná, noroeste, norte velho, então, até o paralelo 24, que corta Campo Mourão pelo meio, era do café. Então era cafeicultura extensiva, mas já a perspectiva era de diversificação agrícola. Foi o que nós tentamos fazer. Nós tentamos distribuir semente, nós tentamos distribuir reprodutores, um sistema que chamou a atenção do mundo. Nós fomos citados em vários livros internacionais, porque nós dávamos, no campo bovino, nós dávamos um reprodutor e recebíamos um reprodutor que tinha que ter a capacidade plena, um animal que tivesse capacidade de reprodução, sendo que este era um animal de baixo padrão, porque o permutante conosco entregava o pior animal que ele não tinha no rebanho. Só servia para abate. Só servia para... E esse mesmo, um pouco, é um animal que nunca dava mais do que 8 ou 10 arrobas. Era um animal pequeno, com pouca carne. Mas o Estado abatia isso e acabava a história. Então a revolução era trocar um animal ruim por um animal bom. Essa foi sua grande marca na secretaria, não, doutor Paulo? Foi realmente que pegou melhor que os outros. Tinha até um apelido, né? Pois é. Tinha até um apelido, Paulinho Nelore. É engraçado. Mas isso já era marketing. Foi a grande marca. Não, foi em consequência, o Enéas foi político, o Sebastião também sabe, que é o segredo da briga política é você tirar proveito dos ataques dos adversários aparentemente negativos. Havia um jornal local, a Última Hora, que aliás circulava em São Paulo, mas dava um banho em todos os jornais locais naquela época. E ele saiu com uma charge. Era um boi Nelore, com o cupim característico do animal, e um gurizinho sentado na cacunda do boi, era eu, com meus óculos característicos, e dizia assim, Paulo Pimentel, o Paulinho Nelore. Bom, meu pessoal, o pessoal de marketing, na época não era bem marketing, mas o pessoal da promoção
ficou assustado. Isso é uma marca negativa. Eu chamei os entendidos, nós vamos aumentar a charge. E nós fizemos uma charge na ponta da charge, nós desenhamos o Palácio Iguaçu. E mudamos a legenda da charge. Paulinho Nelore com destino ao Palácio Iguaçu. E deu certo. Deu certo. Doutor Paulo, e dentro da secretaria, você acha que essa foi a grande marca ou não? Teve assim? Nós fizemos grande jogada. E o Aníbal Cury já esteve aqui no programa de vocês. Ele assume com a paternidade da minha candidatura, aliás, com razão. Um ano Ele antes das eleições. E ele me estimulava muito, porque eu achava que eu teria uma carreira política, mas limitado ao poder legislativo. Eu não imaginava que aquele trabalho na Secretaria da Agricultura me promovesse tanto a ponto de eu ter condições de disputar as eleições para governador do Estado. Eu fui secretário da Agricultura e homem público 4 anos e meio. Daí para frente eu já me tornei governador do Estado. Na verdade, com uma rapidez. Porque veio de São Paulo, chegou no Paraná. Anos depois, poucos anos depois, veio a ser secretário da Agricultura. 4 anos depois, ser candidato, se elege ao governo do Estado. Veja só, eu cheguei ao Paraná em 1956. 5 anos depois eu era secretário da Agricultura. 9 anos depois eu era governador do Paraná. E a época, como você se lembra, o senhor se lembra bem, dois defeitos eram fundamentais para liquidar a minha candidatura, 2 argumentos que deviam ser vencidos. Primeiro, imaturidade. Eu era realmente um molecão para ser governador do Estado. Eu com 33 anos, 34 eu já era candidato a governador, 36 eu estava sentado no Palácio Iguaçu. E tinha um defeito fundamental na época, eu era paulista. E nessa época o paulista era considerado assim, mais ou menos um cidadão, um intruso. Mas funcionava mais para o norte. Era mais positivo no norte. O norte era favorável, e o sul contra. Vocês aqui depois, no governo, é que vieram fazer uma integração mais perfeita do Estado. Pois é, eu fui o primeiro governador pé vermelho, reivindico isso. Porque o homem do interior mesmo. A campanha foi como homem do interior. Tanto que o opositor nosso dificilmente seria batido numa campanha política se não fosse esse trabalho feito na Secretaria da Agricultura. O opositor era o respeitabilíssimo homem público paranaense, o Bento Munhoz da Rocha. Não era fácil disputar uma eleição com ele, mesmo que ele era um homem preparado, um homem inteligente, um homem inatacável. E um homem que tinha uma idade madura, tinha o dobro da minha idade. E reuniu um monte de partidos também. Na época, o PTB, a própria UDN com ele, o PSD, que era um partido muito forte também com ele, o PR, quer dizer, PSP, diversos partidos. E vale lembrar, eu ganhei a convenção do PDC. Havia um competidor forte, que é o atual deputado Afonso Camargo. Eu ganhei a convenção dele, apoiado pelo Ney, claro. Ele não registrou a minha candidatura. Eu ganhei a convenção da UDN na época. O partido também não registrou a minha candidatura. Eu concorri com o PTN, do Aníbal Cury, na época do Milho Card de São Paulo. E segundo diz o Aníbal, o PTN já havia registrado a candidatura de Paulo Pimentel 2 anos antes da eleição. É verdade. A convenção do PTN, aliás... Coisa que hoje não existe. Porque naquela época a lei previa isso, quer dizer, não estipulava. Hoje não, hoje a lei estipula uma data de convenção. Agora, esse ano agora, de dia 1º a 30 de junho. Naquela época não, podia lançar... Mas a convenção do PTN, que registrou a minha candidatura, foi sensacional. Bem do Aníbal mesmo, né? Reunidos no escritório dele. Não precisava espaço maior. Eram apenas 33 convencionais, com um requisito: compareceram por unanimidade os convencionais, não faltou nenhum convencional, eram só 33 mesmo. E é interessante registrar também, doutor Paulo, que o PTN elegeu aqui no Paraná 2 governadores. Porque o Moisés Lupion também, quando foi candidato na segunda eleição dele, ele foi candidato pelo PSD e pelo PTN também, registrado pelos 2 partidos. Mas um característico da minha candidatura naquela época, não tinha vínculo partidário. Era uma candidatura nascida no meio agropastoril, reconhecida pelo povo e ganhamos as eleições. E sua campanha foi feita também com o chapéu de palha, né? Eu era o homem do chapéu de palha. Mas era o chapéu de palha do trabalhador. Do trabalhador. Não, o chapéu de palha na campanha. É o chapéu de palha mesmo, legítimo, aquele do caboclo. Onde era feito esse chapéu de palha que você usava? O meu chapéu de palha era bem modesto. E a história começou numa cidade do interior pequena, em que os participantes do comício lançaram o homem do chapéu de palha e nós adotamos.
Mas o nosso chapéu não era de feltro, nem era texano, nem era esse famoso chapéu do pecuarista rico. Hoje não existe mais pecuarista rico, mas era o pecuarista rico daquela época. O nosso chapéu de palha era um chapéu de palha mesmo, desbotado, desfiado, com aquela palhinha caída do lado. E bem tinha na borda um pouco queimado pelo cigarro de palha que ficava na orelha do caboclo. Tudo isso era característica do homem humilde. O que você queria dizer? É que era a candidatura do homem que gostaria de representar, não sei, e acabei representando o homem da agricultura. Porque hoje você vê o seguinte, não lançando nada contra essas invasões de terra, a meu ver, totalmente errado. Mas se você mandar espalmar a mão de muita gente, não tem calo. Trabalhador rural tem calo na mão, basta levantar a mão e está identificado. Mas é preciso fazer um registro nessa história da campanha e da eleição de Paulo Pimentel ao governo do Estado. Deve ter sido uma campanha dura, difícil, árdua, pelas próprias condições. Segundo, porque enfrentava um adversário da mais alta respeitabilidade, o que até enobreceu mais a sua vitória, que foi o professor Bento Munhoz da Rocha Neto. E o resultado da eleição, eu não tenho esse dado, mas o Silvio é o nosso arquivo, não foi também uma diferença muito alargada. Aqui em Curitiba, o doutor Paulo quase que alcança o doutor Bento Munhoz da Rocha Neto, quase que alcança. Mas, no geral, o doutor Paulo Pimentel fez 51% da votação e o doutor Bento 45%. Quer dizer, ele passou de 50%. Fez 51% e o doutor Bento 45%. Mas eu tive a responsabilidade maior ainda por ter competido com o Bento Munhoz da Rocha Neto, foi administrar o Estado. Evidentemente que pesa sobre a cabeça daquele que se elege com um mandato, como você diz, de mais de 5 anos, uma responsabilidade brutal. Jovem, quer se afirmar. Aliás, um erro que nós vamos abordar daqui a pouco. Um jovem com vontade de se afirmar e realizar. Eu tinha que realizar um bom governo porque eu estava super fiscalizado pela opinião pública. Pois olha, o próprio Paulo Pimentel nos dá com relação a realizações do seu governo. Nós fazemos o programa, gravamos algumas pessoas para dirigir perguntas ao convidado. E fizemos também agora. E vamos pedir a primeira pergunta. É de um ex-secretário de Estado no seu governo, moço também, à época. E hoje secretário de Estado de novo. Passou uma temporada distante da vida eleitoral, da vida partidária e retorna agora como secretário de Estado da Segurança. Cândido Martins de Oliveira. Vamos lá. Boa noite, Enéas. Boa noite, Silvio. Antes de tudo, meus cumprimentos pela excelência do programa. E eu quero enviar uma saudação muito especial ao convidado de hoje, o ex-governador Paulo Pimentel. E colocar duas questões. Uma de caráter administrativo e outra de caráter profissional. Caráter administrativo, como é que ele se sente? Como é que o senhor, doutor Paulo, verifica hoje, olhando para as 3 universidades que nós idealizamos e que o senhor implantou, em Ponta Grossa, Londrina e Maringá, hoje notáveis realidades e 3 entes universitários de excelente qualidade e que pontificam no cenário das universidades brasileiras. Essa é a primeira questão. O senhor deve ter um orgulho muito grande quando vai a Londrina, Maringá, Paranavaí e verifica que aquilo que foi plantado no seu governo deu excelentes frutos. E por outro lado, eu gostaria até como curiosidade pessoal, e acho que também é uma curiosidade dos ouvintes deste programa, como é que um ex-governador, ex-deputado, um homem público da sua estirpe, que tanto fez pelo Paraná, se sente hoje como apresentador e comentarista de televisão. Como é que o senhor analisa aqueles problemas que o senhor enfoca e que às vezes não pode interceder como homem de governo para solucionar? É angustiante ou não essa situação de analista dos problemas estaduais e nacionais? O Cândido foi um grande companheiro. Merece, antes de respondermos bem o questionário dele, uma história. O Cândido era um jovem rapaz, um político de escola, ainda é hoje brilhante, melhorou mais ainda. Mas nós tivemos um problema de uma greve de professores.
Como enfrentar? Uma situação muito difícil. Os grevistas eram estimulados pelos órgãos, chamados órgãos de informações do governo federal, que à época era um regime ditatorial. Então eles não queriam, não era o governador que não queria conversar com os professores não queriam conversar, nem com o governador, nem com o secretário de Educação. Na primeira solução, eu designei o Cândido, que era muito bem quisto pelo professorado do Paraná, para ser o secretário da Educação. E a greve continuou. E eu li nos jornais uma manhã, quando tomava o meu café, que os grevistas e os professores descontentes, melhor dizendo, iam se reunir numa assembleia em Ponta Grossa. Eu não tive dúvida. Comuniquei o Cândido ficou aqui conversando com alguns líderes e eu fui para a Ponta Grossa. E entrei no meio da reunião dos professores. O professor orador, desancava o governador com um palavreado bem educado, mas muito pesado. E eu entrava. Mas antes de chegar nessa reunião, eu tive o cuidado de passar na casa do bispo de Ponta Grossa e convidá-lo para ir comigo à reunião dos professores. À medida que eu entrava no salão, os ânimos dos mais violentos líderes iam se serenando. Até que eu entrei, eles me perguntaram qual era a minha posição e eu vim assistir a reunião de vocês para eu entender o que vocês pretendem lá do Palácio de Iguaçu. Eu não consigo saber bem o desejo dos professores. Me convidaram para ir para a mesa, aí eu declinei. O presidente da mesa deve ser o bispo, que poderá ser o nosso, assim, como se fosse o conciliador, ou mais ou menos o árbitro das nossas divergências. Começamos a discutir as divergências e uma a uma fomos solucionando, até que de repente o bispo bateu o martelo, greve encerrada, todas as reivindicações conciliadas ou atendidas. Aí liguei para o Cândido e festejamos com o Cândido, começando a seu período de secretário na Secretaria de Estado, onde ele se localizava. Não houve mais a greve, acabou a greve. Ele falou nas 3 universidades. O Paraná não tinha universidades estaduais. O Paraná tinha faculdades dispersas. Nós juntamos e numa lei só foram criadas as 3 universidades. Ponta Grossa foi mais fácil, que já existia um núcleo de uma escola rural, que foi do tempo do Manuel Ribas, posteriormente foi um presídio de menores, e durante o período de secretário da Agricultura eu recuperei uma escola agrícola. Ali foi se formando, e já tinha uma sede também dentro da cidade, de Ponta Grossa. Em Londrina nós compramos uma fazenda para instalarmos o campus universitário, o mesmo fizemos com o Maringá. Foi uma irritação, houve um ilustre mestre da Universidade de São Paulo, que era uma loucura, que era uma insinelidade juvenil, quer dizer que um jovem velho, mais ou menos, um jovem decrépito, criar 3 universidades que aí estão. Mas qual é a minha maior satisfação? Um dia desse eu fui fazer um exame no INCOR em São Paulo, e a moça que me examinou, uma médica excelente, catedrática da Universidade de São Paulo, era a médica que me examinava, formado na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Londrina. Bem. Uma outra pergunta do Cândido. Como eu me sinto como hoje, homem que aparece nas câmeras, não sou um homem só de televisão, apareço nas câmeras. Eu me sinto muito bem, porque com a minha experiência, com a minha vida pública, eu já tenho direito de dizer tudo o que eu penso. Evidentemente, com respeito, com consideração, não preciso me irritar, não preciso dizer palavrões, não preciso dizer nada. Mas eu digo aquilo que o povo sente, o que eu acho que posso me transformar em porta-voz da opinião pública, em porta-voz dos descontentes, em porta-voz dos desassistidos. Me sinto muito bem porque trabalho, inclusive, de graça para o povo, e gosto. O povo precisa de mais gente que fale por ele. E os governantes precisam ouvir melhor o povo. Os intermediários com restrição, mas aqueles que falam desinteressadamente devem ser ouvidos. Eu não quero mais o voto de ninguém. Não é mais candidato? Não sou mais candidato. Mas nós vamos conversar sobre isso, porque é muito taxativa essa afirmação. Não sou mais candidato. Daqui a pouco, Paulo Pimentel. Nós vamos ao intervalo, rápido, breve, e voltamos com Paulo Pimentel em sala exclusiva.
contamos com sala exclusiva essa noite com o nosso convidado, ex-governador Paulo Pimentel, que ao final do bloco anterior foi taxativo. Não quero mais saber de vida pública, não quero mais ser candidato. Repete isso, Paulo Pimentel. Claro. Eu acho que eu já dei a minha contribuição para o Paraná, fiz o meu esforço, também tive as minhas recompensas. Aqueles que dizem que também o cargo público é um ônus, é papo furado. É uma satisfação imensa em comparar as posições que eu ocupei. Apenas eu não me sinto mais com vontade de pedir voto. Também não me sinto mais disposto a obrigar os amigos a votar em mim, a me ajudar, os velhos companheiros, etc. Eu acho que eu disputei umas eleições, perdi as últimas eleições e eu resolvi ser empresário, e onde estou profundamente satisfeito. Um trabalho que faço também porque as empresas das quais eu participo têm, assim, muito vínculo com o povo, com a opinião pública, com as reivindicações. Estou satisfeitíssimo com a minha posição. Então, Paulo Pimentel é diretor, presidente, eu não sei se é esse o título do cargo. Não é de uma rede de comunicações. Mas dizer bem que eu sou dono da bola do Grupo Paulo Pimentel, que, aliás, leva o meu nome como homenagem dos trabalhos lá, mas o grupo Paulo Pimentel significa televisão, significa jornal, emissoras espalhadas no Paraná inteiro, jornais circulando em todo o estado. Era só para fazer o registro. Então, um dia um amigo meu me disse: ô Paulo, mas se o povo for à sua casa e pedir para você se candidatar? Em primeiro lugar, o povo não vai à minha casa, como não fui à casa de ninguém até hoje, pedir para voltar a ser candidato. Mas se ele quer dizer que seriam os apelos normais dos amigos. Também eu convenço os meus amigos que a oportunidade de gente mais nova, o Paraná precisa preparar um lote maior de líderes. Hoje, o lote de líderes do Paraná é um lote pequeno. Por exemplo, está para vagar o Ministério da Previdência Social por razões lá de desentendimento entre o ministro, deputado federal. E nós podemos considerar isso como praticamente definido. Exato. Haverá a substituição do ministro Reynolds Stephan. Tudo indica que o Paraná vai ficar sem um ministro. Convenhamos que nós três, pensando aqui em uns 5, 10 minutos, nós vamos cair em alguns lugares comuns, que são homens já que ocuparam outros cargos. Mas não é fácil indicarmos um homem público novo para se candidatar ou para ser apontado como ministro. Há necessidade que os deputados federais do Paraná se projetem mais, que lutem mais, que mostrem mais serviço, mostrem mais competência, que os deputados estaduais também tentem conquistar a opinião pública, a confiança do povo, mostrando que o político não é um vagabundo, que o político não é um homem aproveitador, um que usufrui o poder para ganhar mais dinheiro, para colocar os seus filhos, seus descendentes, ou sua mulher, ou sua amante, qualquer coisa que seja. O político é um homem que tem que ter uma característica especial, pensar muito mais nos outros do que nele mesmo. Isso é extremamente importante. Doutor Paulo, é isso que nós queremos aqui na sala exclusiva, justamente é isto. Mostrar os nossos políticos do Paraná, quem foi os nossos governadores. O senhor falou agora em área de educação, das 3 faculdades. Vamos falar em rodovia, no seu governo. O que o senhor fez em termos de rodovia no Paraná? Pois eu fiz, vamos lá, começar lá por cima. Fiz Maringá-Camorão, Maringá, Umuarama, Maringá-Paranavaí. E segui em frente. Só não concluí, mas esses 3 trechos foram conclusivos. Eu fiz aqui, lá no norte, eu fiz Rolândia a Porecatu. Ligamos lá, até na época disseram que eu teria feito para agradar a empresa de Porecatu. Não era. Se eu não fosse um bom governador para a região de onde eu era originário, não podia ser um bom governador para o resto do estado. Eu fiz aqui a Lapa São Mateus, fiz aqui a Antonina, a Morretes Antonina. A primeira estrada da praia, que já foi desativada, que não tinha um bom acostamento, também é obra do meu governo. Eu liguei o Sudoeste, Pato Branco a Três Pinheiros. E não me lembro mais, a BR-153 tem tinha nomes, né? Rodovia do Açúcar, da Madeira, do Xisto. Deixa eu me lembrar mais de uma, Ponta Grossa e Itararé, que eram 184 quilômetros. Nós pavimentamos, que é uma alternativa excelente
para o eixo Foz do Iguaçu, São Paulo, Sorocaba, que tradicionalmente foi a estrada dos tropeiros. Trazia o comércio de Viamão, no Rio Grande do Sul, para os campos de Sorocaba. Isso tudo foi na linha histórica e havia quem condenasse essa estrada. Hoje está sendo duplicada. No campo rodoviário foi isso. No campo ferroviário foi a Central do Paraná, uma estrada que ligou Ponta Grossa a Apucarana, que já tinha um início de terraplanagem feito, que foi feito exclusivamente com o dinheiro do governo federal, a gente reivindicando receber até hoje, não recebeu não do governo estadual, do governo federal, mas a estrada foi executada pelo meu governo e eu subi num trenzinho de Ponta Grossa a Apucarana. O senhor completou ou fez? Eu completei. A estrada tinha mais ou menos uns 20% de terraplanagem, de aterros e de túneis executados. Nós fizemos 70% a 80% e concluímos a estrada. Doutor Paulo, para a conclusão dessa estrada, dessa ferrovia, vamos mexer um pouquinho nesse assunto que é interessante e importante. Eu me recordo bem disso, inclusive dessa ferrovia, e o senhor precisava do apoio. Se o projeto estava pronto, o senhor precisava do apoio de alguém do MDB naquela oportunidade. Apoio da Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa e do MDB também a participação, o senhor queria a participação política do MDB naquela oportunidade para esse projeto. Vamos ver se nós chegamos lá para me contar esse fato. Eu me lembro muito bem, eu estava na Assembleia Legislativa, terminando a Constituição, última noite da Constituição, os deputados, todos do MDB, com exceção do Alencar Furtado, que não podia, que estava doente, todos foram convidados para ir na casa do deputado Aníbal Cury. E eu fui convidado também para ir junto, eu fui junto. Quando nós chegamos lá, os deputados quase, na sua maioria, não lhe conheciam. E quando nós chegamos, o senhor estava sentado no sofá e aguardando. Por isso eu quero fazer uma pergunta para o senhor dentro disso. E nós entramos na surpresa geral, o deputado Jacinto Simões, que era mais oposição, mais dura, mais ferrenha, o Valmor Javarina também, quiseram recuar, o Silvio Barros e o Lázaro Cerro. Então, nós éramos 8 deputados estaduais naquela época, só foram 7, a Nelson Bufara. Montaram uma reunião, mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Quando chegamos lá, o doutor Paulo Pimentel, aí deu um susto, não quis voltar e tal. Bom, acabamos entrando. Então, começamos a bater papo e tal. E foi até tarde da noite. E cada um, até eu conto muito essa história, no meu livro eu contei, cada um saiu com um presente do Aníbal Cury, que era uma garrafa de uísque. Cada um era. Depois, ficava batendo papo com o doutor Paulo conseguiu convencer a todos, mostrar assim, a habilidade, sua simpatia e tal, e aquela animosidade que tinha com o doutor Paulo já não estava mais, o Jacinto Simões já estava achando já diferente, uma figura diferente e tal. Mas na saída, nós fomos embora de carro e tal, e depois ficou conversando consigo o deputado Valmor Javarina. E nós fomos embora, então ficaram os dois conversando. Posteriormente, o Valmor Javarina que apresenta esse projeto, criando a estrada de ferro central do Paraná. Como é que foi essa conversa, doutor Paulo, com o Valmor Javarina? Você sabe que durante aquele período político nós tínhamos que ter atividade política, agradar o povo, acertar com o povo, prestar conta para o povo, mas também tínhamos um problema maior, o poder superior, a qual nós estávamos, de certa forma, dependentes, era um poder discricionário, ocupado por militares, que nós tínhamos que conviver com eles de qualquer forma. Eu fui chamado a Brasília e recebi uma determinação. Você vai construir, você tem condições de construir a ferrovia Apucarana no nível? Eu tenho, só eu tenho dinheiro. Mas dinheiro nós vamos te dar. Só que tem uma coisa, a concorrência vai ser mais ou menos assim, vai dar para nesse estilo, e o negócio não era bem feitinho. Mas chegou a dúvida. Ou eu fazia a estrada ou o Paraná não teria estrada. Eu não tinha condições de fazer por conta própria. Então eu resolvi e convocar a oposição. Chamei o líder da oposição, que era Alencar Furtado, e o deputado Valmor Javarina, que à época representavam o município de Apucarana. Perguntei, querem a ferrovia? Querem. Então eu só faço essa ferrovia se eu tiver a unanimidade da Assembleia do meu lado. Eu preciso respaldo, senão não sai a rodovia. Então o Valmor, que era líder da oposição de Apucarana, que era um dos líderes da oposição, resolveu, ele mesmo decidiu, eu apresento o projeto. A liderança do partido de oposição também decidiu e aprovou. Houve unanimidade. Com aquela unanimidade, nós fizemos a ferrovia, absoluta cobertura legal, e também trouxemos o Tribunal de Contas para uma fiscalização plena. Nunca houve ninguém que levantasse a menor dúvida
sobre a ferrovia que liga Ponta Grossa. É bom Mais uma registrar, vez, não, Silvio, deixa eu fazer quero um registrar uma registro coisa, não, importante, mas, aí, porque senão- mas dentro disso, quero senão um você registro perde. mais importante. O MDB tinha naquela época 8 deputados estaduais. Quer dizer, o doutor Paulo não precisava, ele tinha maioria total, ele tinha 37 deputados da Arena e o MDB apenas 8. Quer dizer, o doutor Paulo não precisava do MDB ou dos votos do MDB. Ele quis uma composição para o MDB dar um apoio, não só de votação, mas também um apoio moral ao seu projeto. É isso? É isso mesmo. Mas esses são gestos, de certa forma, heróicos, que o governante só pode tomar se a opinião pública acreditar nele. Então, por isso é que precisa o governante dar o respaldo ao gesto, não podia perder a ferrovia. Na minha vida pública tem um outro episódio sensacional também, o prédio da Telepar. Eu tinha uma meta desesperada de colocar o Paraná em primeiro lugar no sistema de telecomunicação do Brasil e do mundo. E eu preguei na campanha que eu ia colocar o telefone, já não era o celular, era o telefone sem telefonista, o telefone automático. E a Telepar era a meta que eu queria atingir. Em razão disso, eu não me candidatei ao Senado e completei o meu mandato, porque eu queria completar o esquema Telepar, que era exclusivamente do Estado. Quem construiu a Telepar, que hoje é uma estatal federal, foi o povo do Paraná. Nós vendíamos telefone, uma história que nós podemos voltar a abordar. Mas, como havia um regime militar, como haviam certas exigências, e a Telepar era um negócio que tinha assim, apreciação internacional, resolvemos fazer uma concorrência internacional para construir o prédio da Telepar. Ganhou uma firma do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, porque ela... Eu vi um problema naquela época. E a advogada dessa firma era, isso pode ser citada, ela é uma deputada, Sandra Cavalcante. Quando chegou no 7º andar, começou a cair pedra de pedaço de concreto e o prédio estava condenado. Que a responsável da empresa, que era ótima do Rio de Janeiro, se instalou no Paraná sem estrutura para construir aquele prédio. Determinei, suspensa a construção, rescindi o contrato, chamei a advogada da construtora, acabamos com o contrato, aí eu chamei todo mundo, os dirigentes da Telepar na época, um representante do comando da região que tinha nessa época esse direito à participação, o representante dessa época, vou construir o prédio da Telepar sem concorrência pública. E ninguém vai receber um centavo por isso. E o prédio da Telepar foi construído sem concorrência pública, sem o que ele não teria sido concluído à época que se desejava para a instalação dos equipamentos que estavam chegando. Também nunca ouvi ninguém a lançar qualquer argumento contra a idoneidade na construção da Telepar. Agora, me permite, eu vou fazer aquele registro. Porque nós tratamos aqui da campanha eleitoral do Paulo Pimentel para o governo. Contamos que foi eleito governador. E, de repente, a conversa vai e atravessa a Revolução, ditadura, general, Brasília. É preciso rememorar e deixar claro que Paulo Pimentel foi o último governador eleito pelo voto direto da população paranaense antes da ditadura, antes do regime militar. Depois, só mais tarde, é que com a redemocratização se restabeleceu... Não, ele foi eleito dentro do regime. Ele foi eleito em 65, dentro do regime mas militar. ainda a eleição direta, sufrágio universal, secreto, livre, e o povo escolhia quem bem entendia. Depois a Revolução endureceu, a coisa virou ditadura para valer de verdade e a ordem vinha. Mas, viu, Enéas, exatamente. Bom você esclarecer isso, porque, e como o programa de vocês quer registrar fatos históricos e o tempo se escoa rapidamente, eu queria registrar mais um fato histórico, que é um fato dominante no período em que eu fui governador do Estado. Aliás, se eu tiver a amostra literária que tem o Silvio Sebastiano, eu não vou escrever um livro. Não sei se vai funcionar essa característica, mas um fato. Eu fui no dia 7, 8 de dezembro do ano de 1967, o 68 do ato institucional. Dia 13 de dezembro de 68. Pois é, no dia 8 ou 9 de dezembro, portanto, 4 ou 5 dias antes da edição do AI-5, eu recebi o título de cidadão honorário de São Paulo.
Na Câmara, na Assembleia, na Câmara Municipal de São Paulo, eu fui da capital, muito entusiasta, falando de improviso, defendi eleições diretas em todos os escalões e especifiquei, inclusive para presidente da República. 5 dias depois, o ato institucional. Consequência, fiquei sozinho no Palácio Iguaçu. Nem o funcionário do cafezinho, nem a mulher da limpeza apareceu mais, e o governador tinha autoridade para consertar a situação. A cassação parecia inevitável, até para mim. Achava que já tinham pesquisado toda a minha vida no setor administrativo, no setor probidade. Mas também não precisava razão nem exame nenhum. Caçavam porque caçavam. E daí eu decidi conversar com o Costa Silva, que era o presidente da República. E fui com ele, estava instalado no Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Segui lá assim, meio desengonçado, porque a situação era muito difícil. Disse, presidente, eu preciso do senhor, antes que eu dissesse que ele precisava de mim, ele que era um cidadão muito sincero, mas áspero, assim, eu quero que você saiba, em primeiro lugar, que eu não preciso de você. Balde de água fria. Mas então, eu falei, então o senhor vai esperar os meus argumentos. Pois não. O senhor precisa de mim e eu preciso do senhor. Lá no Paraná, se o senhor não me der um apoio, todo mundo, eu não posso governar mais. Porque eu estou, pela opinião pública, eu estou caçado, porque fiz um pronunciamento político. E o senhor está aqui isolado em Petrópolis quando o senhor está precisando do povo. O senhor editou o A5, impulsionado pelo ministro Gama e Silva, que era o ministro da Justiça dele. O senhor não teve nem condições emocionais de ir para a televisão explicar ao povo este gesto que feriu de morte a democracia brasileira. E o senhor precisa ver o povo, e o povo precisa ver que o senhor não é nenhum monstro. É um homem forçado pelas circunstâncias que deseja o retorno do Estado de Direito ao país. Falei, não vou. Convocou auxiliares e mandou embora do Palácio do Governo. Aí eu vim para Paraná. Quando cheguei em Curitiba, novo chamado. Vou voltar agora para Brasília, que o presidente seguiu para lá. Eu vou. O que você vai fazer comigo? O senhor vai ficar no Paraná 5 dias. Eu falei, isso não aconteceu. Da República nunca aconteceu. O senhor vai ficar no Paraná 5 dias num fato histórico, exatamente por nunca ter acontecido. Conversa vai, convenci o presidente a vir para cá. Mas aí eu tinha que mostrar a ele o povo. Aí foi a grande drama da história. Visitei todos os bispos do Paraná, visitei o arcebispo, visitei todo mundo que eu podia visitar e acertei. Bispo, eu pedia que eles fossem com aquela roupa paramentada, púrpura, bonita. Mas quando eu organizei tudo, aí chegou ao período da visita do presidente. Chegou um cidadão que era o encarregado de organizar a visita, e ele diz, olha, no aeroporto, o senhor só pode colocar para cumprimentar o presidente, mão a mão, 30 pessoas. Então o senhor vai voltar para Brasília e dizer para o presidente que ele não venha, porque eu já tenho 250, e ele vai cumprimentar 500 pessoas no aeroporto. Ele falou, não, o senhor não pode. Peguei e liguei para o presidente, pode sim. Para contar a história, ele veio, foi excepcionalmente bem recebido, o povo me prestigiou. Ele desceu do aeroporto, nós viemos de carro até a catedral, super apoiado pela população, e ali eu fiz o motorista parar o carro. Pare. O segurança dele queria me bater, porque nessa época jogar um presidente da República na rua, no frente do povo, era um absurdo. Falei, não, vou matar o presidente. Não. O único risco que ele corre é quebrar uma das costelas flutuantes dele com os abraços exagerados. O povo do Paraná, quando foi com a cara do cidadão, abraça mesmo de quebrar costela. Foi assim, caminhamos a pé, na catedral até o Palácio Iguaçu, ele foi carregado numa situação totalmente adversa para um político de origem revolucionária, como era o caso. Que nem político era. Chegou lá e fez um discurso, nem político, ele fez um discurso sensacional, ficou 5 dias. Para encerrar a história, fechou daqui a Assembleia de São Paulo. Aí, num dia pela manhã, eu cheguei no palácio e eu era o chefe de gabinete dele. Eu era o chefe de gabinete dele, ficava na porta atendendo as personagens. Ele me disse, Paulo, entra aqui. Estava o Gama e Silva, o general Médici, que era SMI na época, o general Portela, que era a Casa Militar. Ele me disse, eu vou fechar a Assembleia do Paraná. Do Paraná. Aqui, ele aqui. Falei, posso falar, presidente?
o senhor fechar a Assembleia do Paraná, eu renuncio. O Gama Silva queria me matar. Eu disse, ministro, saiba que eu renuncio. Hoje, o senhor fica aí nessa cadeira, eu não sento mais. Pois eu não fecho a Assembleia do Paraná em homenagem ao Paulo Pimentel, que me prestou essa homenagem. Que me prestou essa recepção, me ofereceu essa recepção. Não foi fechada a Assembleia do Paraná. A de São Paulo... Caçaram 4 deputados. Caçaram 4... Já haviam caçado antes. Caçaram dia 13 de março de 69, caçaram... Diminuiu o preço. 3 deputados, 3 do MDB e um da Arena, que foi a Aníbal Agora, o importante é o argumento do ministro Gama Silva. É mais fácil governar é mais fácil para você, para mim, como governador, governar o Estado sem Assembleia. Engano dele. É muito mais fácil governar com a Assembleia, porque o erro, o defeito, a eventual má-fé de algum companheiro é suprida pela fiscalização da Assembleia. Paulo Pimentel, eu vou trazer mais um convidado daqueles que nós gravamos para dirigir uma pergunta ao governador Paulo Pimentel. Jornalista dos mais respeitados, excelente jornalista, com conceito no nosso meio de comunicação e na sociedade curitibana. O jornalista Cícero Catani. Doutor Paulo Pimentel, o senhor encerrou o ciclo de governadores eleitos pelo voto popular. Fez uma belíssima administração. Na sequência, o senhor liderou um movimento que resultou na queda do primeiro governador imposto pela ditadura. O troco veio em seguida. O senhor talvez tenha sido o homem público paranaense a ser vítima da maior perseguição já vista na história política moderna do Paraná. Distanciado no tempo, doutor Paulo Pimentel, como o senhor analisaria aqueles fatos ocorridos no final dos anos 60, início dos anos 70? Posso responder? Lógico. A escolha do então deputado federal Haroldo Leão Pérez foi uma escolha absolutamente familiar. A mulher do Haroldo Leão Pérez jogava baralho com a senhora do presidente da República, que era o Emílio Caraçazu Médici. Num dia de festa de Itamaraty, aniversário de Brasília, o presidente Médici passou por uma fila e encontrou a senhora Haroldo Leão Pérez. Perguntou para ela, a senhora sofre do coração? Eu não sofro. Então, seu marido não vai ser o governador do Paraná. Mesmo não sofrendo do coração, quase morreu de ataque cardíaco. Tão surpreendente foi a notícia que o humanidade seria o governador do Paraná. E Deus o tem em bom lugar, porque o Haroldo Leão Pérez já é falecido. Ele assumiu o cargo despreparado. Era um homem despreparado para a função pública. Nós advertimos isso do presidente da República, nós o conhecíamos, ele tinha excelentes qualidades de um lado, mas não sabia bem o que era ocupar um cargo executivo público. Então, o que fez? Assumiu o governo do Paraná e entrou fazendo só bobagem. No discurso de posse dele, ele disse, fez um primeiro ataque ao Poder Judiciário, que resultou numa saída do presidente do Tribunal de Justiça da sala onde se transmitiu o cargo, e disse que o Banco do Estado estava quebrado. Aí o irmão dele, ele assumiu, o irmão dele no Rio de Janeiro comprou as ações do banco falido. Só que 15 dias depois, ele foi à Assembleia cumprindo aquela disposição constitucional de prestação de contas do governador e disse que o Banco do Estado estava consertado. Ora, 15 dias não dava para compensar o Banco. Ou estava quebrado, ou não estava quebrado. Depois... Nem com o Proer. Nem com o Proer se existisse a época. Bom, aí como eu tinha uma certidão cauteloso, eu busquei no Banco Central, ao deixar o governo, uma certidão de que as coisas estavam em ordem para o lado do Banco do Estado. Ele entrou com a acusação, eu entrei com um pedido de CPI na Assembleia, que o Silvio conhece bem, pedindo que se verificasse a situação real do Banco do Estado. Depois começou a degringolada do Haroldo Leão Pérez. Posteriormente, ele teve um incidente com um empreiteiro do Paraná e foi gravado toda a sua história no Rio de Janeiro, na praia, pelo então Serviço Nacional de Informações, que deu causa à sua queda. Eu queria só completar o meu amigo Cícero Catani, agradecendo os elogios que ele fez ao meu governo, que eu não tive a menor culpa na queda do Haroldo Leão Pérez.
Quem derrubou a Dona Império foi o órgão SNI, acionado pela disposição do empreiteiro paranaense, que era o Cecílio Regal Mendes, precisa dizer bem claro, e acabou derrubando o homem. Veio um deputado do Rio Grande do Sul, aqui de confiança do presidente, e pediu para que ele renunciasse. Ele não foi deposto. Pressionado, ele renunciou e as histórias todas vêm depois. Ele caiu do cargo não por pressão nossa, ele caiu depois, porque realmente fazia um péssimo governo. Paulo Pimentel. Uma pausa, um breve intervalo. Retornamos com Sala Exclusiva e Paulo Pimentel. Voltamos com Sala Exclusiva, essa noite a presença do ex-governador Paulo Pimentel. Silvio Sebastião, rapidez, porque estamos no bloco para acabar. Não, vamos falar umas obras, doutor Paulo. A conversa sobre umas obras que o senhor fez assim marcantes no seu governo aí. Bom, em prédios e tal, essas coisas. Para relacionar tudo é muito difícil, eu só sei, você pode procurar, Paraná tudo, você encontra placa, busto, que em todos os cantos, independente da minha vontade, estão colocados ainda, e também independente da disposição dos adversários através dos tempos em destruí-los. Não há município no Paraná que não tenha obra no meu governo. Naquele tempo, nós tínhamos rigor absoluto com os gastos de pessoal. Eu, ao final do meu governo, eu extingui, eu não me lembro, quase 20 mil cargos, porque eu não preenchi o... Aliás, o senhor gastava 50% só do... 42 a 45%. O que gastou uma vez, só um ano foi 50%, foi o máximo, mas chegou até menos de 30%. Porque hoje, segundo o governador de Minas Gerais, o atual governador, o governante estadual hoje não passa de um diretor do Departamento de Recursos Humanos, que precisa ver se tem dinheiro para pagar o pessoal. Então ele fica administrando toda a receita do Estado para pagar o pessoal, não pode. Tinha uma frase sua, mais ou menos assim, governar não é dar emprego, é criar empregos. Não tinha uma frase? Evidente, mas aí eu tenho que estimular a empresa privada. Quem gera emprego hoje é a empresa privada, porque os poderes públicos estão esgotados no campo da geração de emprego. Então, sobrava dinheiro para realizar a obra. No campo da energia elétrica, Capivari e Cachoeira, na época, uma sensação. Toda a análise do Vale do Iguaçu e a usina Júlio Mesquita, que, aliás, muita gente não entendia a época, porque eu batizei com o nome do grande jornalista paulista. Com isso, ganhamos uma semana de primeira página no estado de São Paulo e uma promoção durante todo o governo do Paraná, pelo grande jornal paulista. E ele tinha morrido, era uma grande homenagem. Salto Osório também iniciou, não foi? Não, só o início, não foi concluído. Todo o estudo do Rio Iguaçu veio do meu governo. Eu iniciei colocando o termoelétrico, o Ney colocou aqui motores diesel no Capanema, eu completei a unidade, botei Foz do Iguaçu, Pato Branco, Moarama, não me lembro mais, Camurão, quem sabe, não me tenho certeza. Depois eu mesmo tirei essas unidades diesel-elétricas para substituir por energia elétrica. A redenção do Paraná no tempo de energia elétrica veio com a Capivari da Cachoeira. Nós construímos uma outra no Salto Grande do Iguaçu, que foi destruída pelas novas inundações e pelas novas... Isso no campo de energia elétrica. No campo de educação, além das três universidades, apoio fantástico com o Cândido Manel na Secretaria de Educação, com a Rudepar. Na saúde. Faltava carteira. Na saúde. Faltava merecimento. Na saúde, eu tive um grande secretário, dois grandes secretários. Um Arnaldo Busato, falecido, outro Dalto Paraguai de Londrina. Sucesso absoluto. O campo público é para a medicina preventiva. Vamos lembrar da Fundação Hospitalar também que o senhor criou. Exatamente. O Hospital de Londrina, eu quase construí inteiramente. O Hospital do Cajuru, aqui, equipei por inteiro. Ajudei o que eu pude. Até no futebol, o Estado tinha dinheiro para colocar sem paixão futebolística, né? Colocar os times nos campeonatos brasileiros, o Estado ajudava. Nós fizemos na educação o famoso concurso de contas, onde eu selei a minha aliança com o professor Bento, que foi quem presidiu, graças ao Cândido, inventamos o concurso de contos. O Teatro Guaíra foi concluído. Na minha época não pôde ser inaugurado porque pegou fogo, mas em compensação, o palco, que é de importação da Alemanha, o aparelho de som, que é importação alemã. Doutor Paulo, tem mais um. A plateia, todas as cadeiras, tudo importado. Tem mais um, o ex-governador Ney Braga
ele afirmou que é do IP, depois instalado do IP, que foi um projeto do deputado na época, do PTB, o Léo de Almeida Neves. Mas o prédio, quem construiu o prédio? Construiu o prédio do IP aqui, construiu o prédio do IP em Londrina, que é bem no centro da cidade. Também tive um grande companheiro, já falecido de Londrina, que nos ajudou muito nessa época. Mas também construímos os parques de exposição do Paraná, quase todos eles. Castelo Branco? É o período Castelo Branco, é o período do Ney, eu secretário da Agricultura. O de Londrina, que tem até o nome do governador Embraf, construído por nós, pelo governo do Estado, pelo secretário da Agricultura, com auxílio da comunidade. Depois, posteriormente, melhorado e ampliado. Na área de segurança pública? Na área de segurança, nós criamos esse FUNRESPOL, né, que era, não sei se ainda existe. Nós demos à polícia condições de trabalho muito boas. Nós construímos uma academia militar do Guatupê. Está aí, né? Quem vai para Paranaguá, nível universitário, pontifica em toda a América Latina, tem estudantes de todo mundo. Paulo Pimentel, sua última eleição, 1986, deputado federal constituinte. E aí está a nova Constituição do Brasil. Constituição que todo dia é chamada a ser modificada. O que fizeram lá e o que precisa ser mudado agora? Por que esse choque? No período da Constituinte, quem dava nota para os constituintes era o DIEESE, um órgão ligado à CUT, ligado à Vicentinha. Eu tirei nota zero durante todo o período, apesar de ter apresentado 320 emendas. A criação dos tribunais regionais federais, a transformação do Tribunal Federal de Recursos e Superior Tribunal de Justiça, tudo é emenda minha. A definição do que é tortura na Constituição Federal é uma emenda minha. Eu fui auxiliado por juízes federais, por ministros federais, por juízes estaduais, consegui realmente apresentar um número elevadíssimo de proposições aprovadas. Mas a Constituição foi feita de forma errada. Em primeiro lugar, não se modifica, não se faz outra Constituição. Se adapta a Constituição existente à realidade que existe. Até hoje se chama as cláusulas pétreas, as tais cláusulas que não podem ser mexidas. Nós preparamos uma Constituição com um regime parlamentar e acabamos decidindo que o regime seria presidencialista, o que foi o primeiro desastre. Pois bem, mas deixa eu só situar o seguinte. Feito aquele longo trabalho, e grandes cérebros, grandes cabeças trabalhando na elaboração da nova Constituição, ela saiu da maneira que saiu. Mas hoje está aí se pretendendo mudança na Constituição, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, reforma na questão dos monopólios, em questões fundamentais da vida do país. Mas conseguiu-se motivar o povo que a Constituição era totalmente um desastre, o que não é verdade. Ela é parcialmente desastrada. Então ela precisa ser adaptada. Não, mas o governo federal, que começou, o governo Fernando Henrique, com posição, um prestígio excepcional, tudo que ele dizia era verdade, entrou no campo, conseguiu modificar a Constituição em alguns pontos fundamentais. Só não consegue regulamentar os dispositivos alterados. É o monopólio do petróleo. Ninguém mais quer saber da exclusividade da Petrobras, que sabe que a Petrobras está exaurida, não tem condições de ampliar, não tem condições de cumprir a sua missão. Então tem que modificar. Mas aí modificaram. O petróleo já não é mais nosso. Era nosso, dos donos da Petrobras. Mas agora não é nem dele nem do povo. Pode ser alargado. Mas não se alarga porque não há lei complementar, regulamentadora. Na Previdência Social, mudou-se o conceito. Não é mais tempo de serviço, é tempo de contribuição. Mas não se tirou os privilégios. Então, inaceitável a reforma na Previdência. Está fazendo uma reforma errada. Qual é o erro do Congresso? Quando se o Constituinte... Mas, na verdade, quem está propondo isso foi o Executivo, não é o Legislativo. E na medida que o Executivo consegue e conquista a reforma que quer e não a regulamenta, isso não parece uma cortina de fumaça? Pois é, o grande erro foi que o Constituinte de 88 achou que a Constituição não era boa, então previu a revisão. Você era senador, lembra bem disso. Previu a revisão em 5 anos. E o Congresso não conseguiu fazer a revisão da Constituição. E o Executivo assumiu a paternidade desta revisão. Enquanto o presidente da República estava no pique do seu prestígio, a coisa ia bem. Mas uma ilusão, ele pensou
que o pique do prestígio dele ia permanecer por todo o período governamental, o que é um engano que não acontece para governo nenhum. O governo tem sempre altos e baixos. Pois então nos fale sobre, nos dê a sua visão do que fez o governo Fernando Henrique até agora, nesses 16 meses. Eu acho que o presidente Fernando Henrique é um homem de alta respeitabilidade. Ele vende a mercadoria ao Brasil com uma facilidade incrível lá fora. Ele mostra que nós não somos um país do terceiro mundo, que nós temos cérebro, que nós temos competência, que o povo é evoluído. Tudo isso ele faz com perfeição sensacional. Quanto à integridade dele, não há também o que se discutir. O que ele falha é na parte administrativa. Ele precisa que alguém diga a ele, eu acho, sem pretensão nenhuma, apenas baseado numa experiência, que pode ser uma experiência falha. Eu também posso estar dizendo uma coisa que não está correta, mas eu penso assim, o que ele falha é que um homem deve conhecer as suas deficiências, principalmente um governante. Ele governa o Brasil, tem todas essas características. Tem uma parte falha, ele não tem experiência em administração, quer seja pública, quer seja privada. Então ele tem o gabinete civil, onde ele pode colocar um homem que supra as deficiências dele. E pode também organizar um ministério que também complete a sua personalidade falha num sentido. Isso não é anormalidade, nem é defeito. Todos nós somos eficientes de um lado e deficientes do outro. Ele não. O governo dele não está funcionando. Por exemplo, no campo político, ele achou de criar agora um ministro extraordinário para assuntos políticos, quando ele dispõe de 2 ministérios políticos, o Gabinete Civil e o Ministério da Justiça. Ele sobrepôs 3 ministérios e os 3 brigando de forma ineficiente. O presidente da República precisa ser melhor assessorado e colocar um ministério melhor. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, ele colocou no início do governo o nosso senador José Eduardo Andrade Vieira. Nada contra ele, menos ministro da Agricultura. Ele não entende de agricultura, comprovou isso. É um homem que exerce uma função excelente, que é banqueiro. Banqueiro é conflitante com o agricultor. Isso é histórico. Mas não sou eu que diz isso. É a história que diz isso. Aí vem a modificação ministerial. Zé Eduardo vai deixar o ministério. Que é a agricultura em pânico, que a agricultura brasileira está em parafuso, que sobreviver. Vem um grande ministro. Escolheu a Doroteia Werneck, que conhece tomate só no prato de salada. E não colocou-a no ministério porque a notícia vazou e ele não teve tempo para concretizá-la. O novo ministro eu não conheço, mas posteriormente o Zé Eduardo indicou o ex-governador paranaense João Elísio Ferreira de Campos. Nada contra ele, menos para a agricultura. Ele não pode ser ministro da agricultura. Pode ser ministro das Finanças, pode ser ministro do Planejamento, pode ser presidente do Banco do Brasil, pode ser presidente do Banco Central, menos ministro da Agricultura, que tem que colocar ali um homem que conheça a agricultura, desde como se cultiva o solo, e até o produto final. Reforma agrária. O que o presidente fez? Houve invasões, crise na reforma agrária, resolveu o que fazer? Hipertrofiar o INCRA. Fez o INCRA virar INCRAM. Agora o INCRA virou Ministério da Reforma Agrária, que só tem um órgão, o INCRA. Colocou lá um rapaz excelente que não Doutor sabe... Paulo, quero voltar um pouquinho. Você falou para mim falar, agora tem que falar. Só entrar, porque Eu que estou tomando para não deixar passar isso. Situou-se o Ministério da Agricultura que o Paraná, não vamos entrar no mérito da coisa, mas o Paraná perdeu o ministro. Estamos em vias de perder um outro ministro da Previdência, também sem entrar no mérito, sem partido, sem nada, não é? Eu acho, é uma malvadeza que se fará com o Paraná. O presidente Fernando Henrique está desconfortável se ele não tiver, estará desconfortável se ele não tiver um ministro paranaense. O Estado, além de ser o Estado grandioso que é, além de ter projeção dentro da Confederação Brasileira, é um Estado que deu a Fernando Henrique o melhor percentual de votos nas eleições em que ele se elegeu presidente da República. O Paraná é um Estado que acreditou no Fernando Henrique. Mas nós não temos ninguém lá que buzine no ouvido do presidente que nós existimos, que a vantagem de ter um ministro é que ele fala com o presidente toda semana, toda hora, todo instante. E vão ficar nós não falamos. Então, veja só. Então, precisa alertar o presidente que, segundo as notícias, o ministro da Previdência, Reinaldo Stefanes, que é paranaense, é deputado federal nosso, vai deixar o ministério. O Paraná não pode ficar sem ministro.
É isto que vai acontecer, infelizmente. Vai lá. Não, doutor Paulo Pimentel, nós não falamos de 1978. Saímos do governo em 61, em 71 já fomos para 86, deputado federal. Mas tem um registro que tem que ser feito. O doutor Paulo Pimentel, em 78, foi candidato a deputado federal, mais votado da história do Paraná. 128 mil votos. Que é um registro também que tem que ser feito. Mas quero voltar agora, o senhor disse que não quer mais ser candidato a nada, a cargo eletivo nenhum. Mas vamos falar então um pouquinho da eleição que nós vamos ter esse ano aqui em Curitiba. Principalmente em Curitiba, o senhor também foi candidato em 85 a prefeito em Curitiba. Vamos falar um pouquinho da eleição de Curitiba. O que o senhor acha? Qual é o plano? Como é que estão os partidos se situando aqui em Curitiba na próxima eleição do dia 3 de outubro, doutor Paulo Pimentel? Pois é, nós estamos a 4 meses e 15 dias das eleições e ainda não há uma definição ainda quanto os candidatos a prefeito da capital. Eu acho que o curitibano se acostumou com a idade com o perfil de um urbanista, de um cidadão como o Jaime Lerner, como o Rafael Greca, que estão aí sendo aprovados pela opinião pública de Curitiba. Eu acho que caminha nesse sentido. Mas isso não quer dizer que se exclua os políticos. Um dos candidatos que está pontificando, o deputado Carlos Simões, é um candidato popular. E tem voto. O que se pretende é que os candidatos se preparem. Não é fácil ser governador, nem tampouco prefeito da capital. É difícil, inspira muito. Veja o presidente da República, ele foi lá na Índia e declarou: é fácil governar o Brasil. Voltou-se em bananou tudo. Não é fácil. A função pública é muito difícil. E o fundamental na função pública é o eleitorado, o povo, os que formam opinião, acreditarem no governante e apoiarem o governante. Nesse instante, nós devemos apoiar o Fernando Henrique. Ele mesmo disse que nós estamos caminhando num período pessimista. Nada disso. O Brasil não tem razões para ser pessimista. Outros países têm, nós não. Deus se abandonou a nacionalidade brasileira, parece que está querendo voltar a ela, porque o Brasil é um país de sucesso, um país de gente boa. Mas eu queria só dar mais um finalzinho para dizer o que eu acho que o homem público precisa ter. Eu sinto que o cidadão hoje assume o poder executivo, o cargo deste porte, governador, o presidente da República, já fica pensando na reeleição. E prefeito de Curitiba também. É desastre. Foi o Collor que chegou a presidente da República com uma idade, um jovem, podia ter sido um grande presidente da República, mas resolveu montar uma máquina para ficar dono do Brasil, para ficar milionário. Deus não queria. O cidadão é prefeito, o cidadão que é governador, o cidadão presidente da República precisa, para qualquer outra investida, ter sido um grande prefeito, um grande governador e um grande presidente da República. Ele só atingirá este objetivo se ele não pensar nas etapas futuras da sua vida política. Isso ele deixa por conta da apreciação do povo. Chega de Curitiba? Chega, pai. Eu acho que não. Penso que não. Quero a sua opinião. Comenta-se por aí, até que no programa foi comentado, que uma das atitudes do governo do Estado, aliado ao prefeito de Curitiba, com relação a essa eleição, é ir buscar no partido do PSDB o seu candidato a vice para matar a candidatura que lá emerge, que essa que foi citada agora, como a mais poderosa, o que liquidaria a eleição em Curitiba. Há por aí, a coisa anda por aí, sabe disso? Eu acho que o PSDB tem um excelente candidato, que é o deputado Carlos Simões. Ninguém pode negar os méritos de um jovem que veio de Pato Branco, que é de origem extremamente modesta, para chegar neste pique de prestígio popular que tem o Carlos Simões. Ele não precisa ser combativo, a meu ver. Ele precisa ter como concorrente um homem que empolgue mais a opinião pública do que ele está empolgando no momento. Evidente que as pesquisas refletem um instante só na campanha eleitoral. O Carlos Simões tem tanta chance como tem um outro candidato da área governista. Eu tenho a impressão que o Jaime Lerner e o Rafael Greca vão se entender para lançar um candidato que tem o perfil de não político. E o Carlos Simões vai ter que fazer uma campanha
para mostrar que o político é um homem competente, que ele tem condições e experiência para ser prefeito de Curitiba. Dentro desta análise, dois perfis diferentes, o povo vai decidir, e sem que haja necessidade de desclassificação de quem quer que seja. Aliás, o Cássio não tem nada para ser desclassificado, só tem boas coisas para ser classificado. O seu sucesso político depende dele, da campanha que ele realizar. Tem uma pergunta? Mais alguma coisa? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Vamos trazer. O senhor foi deputado ao seu tempo, ao seu tempo de governador, foi secretário de Estado no seu governo. Foi senador com seu apoio? Senador João de Matos Leão. Dr. Paulo Pimentel, é inegável que você fez um dos melhores governos que o Paraná já teve. Competente, austero, trabalhador, foi um dos governos mais profícuos que o nosso Estado já teve. Não sou só eu que digo, mas tenho certeza que todo o povo do Paraná assim pensa e assim diz. No entretanto, eu gostaria de rememorar e fazer uma pergunta a você. Como você começou nos idos de 1950, eu gostaria de lembrar, quando chegou em Guarapuava, ainda secretário de Agricultura e candidato a governador do estado do Paraná, numa festa, um churrasco, no famoso posto de monta de Guarapuava, sentou-se ao lado de um senhor gordo e foi recebido por todos os convivas. No entretanto, este senhor perguntou, dado a sua pouca idade, 35 anos, se não me engano, perguntou-lhe se o secretário da Agricultura já havia chegado. Você riu e diz, o secretário da Agricultura sou eu. Este fato é um fato pitoresco e esse senhor era o prefeito de Guarapuava, era o meu saudoso e querido pai. Eu pergunto a você, lembra-se desse episódio? Zé, o João de Matos Leão, primeiro ele é suspeito para fazer elogios no meu governo. Ele participou do governo. Então o elogio dele, não obstante me satisfazer, pode até não convencer, porque ele realmente foi partícipe na nossa atividade de governo. Em segundo lugar, nos anos 50, tá bom, eles estão muito longe, é mais recente a história. No período mais próximo, e eu também não tinha 35 anos, eu tinha menos que isso, 35 anos, eu já estava na fase pré-governamental. Eu era um iniciante na Secretaria da Agricultura, tinha assumido há pouco tempo e fui fazer uma visita a Guarapuava. Sentamos lá onde o Matos Leão descreveu, no local, num bosque, e o cidadão que estava ao meu lado, eu também não sabia que era o prefeito, eu era naquela época, eu estava absolutamente por fora dos problemas políticos do Estado. E o cidadão sentando lá falou, escuta, moço, o secretário vai chegar ou não vai chegar? O secretário falou, não, João, o senhor é o chefe, oficial de gabinete do secretário. Não, o secretário sou eu. Até convencer que eu era o secretário, demorou um bom tempo, e os outros todos, as testemunhas presentes, me ajudaram a convencer. Mas um episódio interessante, e a família Matos Leão é muito ligada a mim, e para só registrar, o maior comício da minha campanha política para governador do Estado foi em Guarapuava. Mais alguma coisa assim? Não, vamos bater um pinga-fogo aí com Bom, o então, Paulo. vamos perguntar rapidamente, teremos as suas respostas concisas. Secretário da Agricultura no Paraná, Hermes Brandão. Eu acho ele um bom secretário. Eu acho que conhece a vida agropastoril, conhece os problemas da agricultura, tem tomado boas iniciativas, falta um pouco de recurso, como é a norma hoje na administração pública, mas ele realiza um bom trabalho na Secretaria da Agricultura. O governador Ney Braga. Nós tivemos imensas divergências através dos tempos, mas eu o respeito muito. É difícil conciliar a posição de sucessor com a posição de antecessor, porque, especialmente no meu caso, eu sucedi o Ney Braga, que tinha uma liderança política enorme,
E o governo, de início, foi com coparticipação, equipe minha, equipe do Ney. Houve desentendimento, mas o desentendimento maior foi fruto do sistema político, que era um político ditatorial. O Ney tinha condições de ser candidato a presidente da República, as circunstâncias o impediram e ele debitou parte desse insucesso a mim. Tudo bem, vivemos muito bem e eu o respeito muito. Ivo Arzua, ex-prefeito. Um grande administrador público, um trabalhador emérito, sabe servir os outros, foi recente, até pouco tempo, provedor da Santa Casa de Curitiba, com uma dedicação sensacional. Um grande homem que lhe faltou oportunidades na vida pública. A administração, já quase ao final agora, do prefeito Rafael Greca. Eu acho uma boa administração, se não excelente. O prefeito Rafael Greca administra bem o dinheiro público, Curitiba continua e aumenta a sua projeção nacional e internacional. No domingo, o Estado de São Paulo, segundo tópico da sua folha de eleitorais, compara, dizendo que o São Paulo não teria condições de chegar aos pés de duas grandes cidades. Aí compara Curitiba a Paris, que é realmente sensacional. É um grande prefeito. Jaime Canet Júnior. Tivemos divergências extraordinárias, ele vive hoje a vida dele, eu vivo a minha, eu nem sei onde ele vive, porque os nossos caminhos não se entrelaçam, nós não nos cruzamos, mas tenho certeza que ele é um homem feliz, eu também sou um homem feliz e PT. O deputado Aníbal Cury. O deputado Aníbal Cury é um gênio. Como todo mundo, tem os seus defeitos e as suas qualidades, mas até hoje ele é insuperável como observador político, como programador político, como organizador de equipe. A Assembleia Legislativa do Paraná, com respeito a todos os deputados, tem a cara do Aníbal Cury, dada a sua eficiência e competência. O que o Aníbal tem de característico, aliás, são duas características fundamentais. Ele é uma dedicação plena. Ele não levanta da cadeira, ele trabalha mesmo dia e noite. Ninguém tem condições de superar ou substituir o Aníbal. Ele é secretário, a Assembleia está no Aníbal. Ele é presidente, a Assembleia está no Aníbal. Eu nem sei bem se ele é presidente ou secretário, mas de qualquer forma ele é também. E tem uma característica, que é a característica do árabe. Ele é extremamente sentimental, afetivo e bondoso. Álvaro Dias. O Álvaro Dias começou trabalhando como radialista comigo, eu sempre dei apoio a ele, sempre o prestigiei, é um bom caráter, hoje um pouco desiludido com a vida pública, mas um homem ainda predestinado a ocupar alguns cargos públicos no Paraná. O ex-governador, hoje senador, Roberto Requião. O Roberto Requião é um cidadão que nós estivemos juntos na campanha dele para governador, num momento difícil dele, conseguimos ajudar a inverter o quadro, ele se elegeu governador do Estado. Ele depois teve o mandato cassado por um período, por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Nós entramos de peito aberto na defesa do mandato de governador, fizemos pequenas contrariedades com isso, e hoje, por uma informação que eu recebi, ele está um pouquinho descontente comigo. Eu espero superar esse descontentamento, mesmo porque eu admiro o Roberto Requião, acho que às vezes ele fala um pouquinho além do necessário, mas eu também falo, quer dizer que estamos mais ou menos empatados. É um homem que foi um bom governador do Estado. José Eduardo de Andrade Vieira. Eu respeito, acho que ele é um empresário bem-sucedido, um grande venceiro, uma origem sensacional. Basta dizer que ele é filho do Avelino Vieira, a quem o Paraná deve muita coisa. Só acho que ele na atividade política não deu certo, pode ser. Não é um bom parlamentar, convenhamos, podia ser melhor com a estrutura que ele tem. Não tem assessoria, podia ter uma assessoria, porque ele pode manter uma assessoria. E no Ministério da Agricultura se esborrachou, porque foi colocado numa posição na qual ele não sabia jogar. Contrariando usos e costumes de governadores, ex-governadores, por que Paulo Pimentel nunca quis disputar o Senado da República? Não, eu disputei. Eu disputei com o Zé Eduardo, com quem foi mais? Eu não me lembro mais. Mas eu disputei então. Mas no meio da competição eu comecei na frente.
Minha pesquisa é ótima. Mas os companheiros começaram a me abandonar. E telefonavam, olha, o Zé Eduardo depositou $50 mil na conta do meu irmão que é candidato. O Zé Eduardo me deu tanto. Pode ser até mentira, mas é que me contavam e era o pretexto para ir abandonando o apoio que a mim davam. Como eu não tinha condições e não queria mudar o meu estilo político, o meu estilo político é do amor. Foi assim toda a minha vida, e se eu voltasse, coisa que não vai acontecer, eu ia pedir o voto no amor. Quem quiser me dar R$10 para votar em você, eu não quero seu voto. Seu voto vale R$1 trilhão. Eu não posso pagar o valor do seu voto. Você vai eleger um cara que vai te representar. E você fica vendendo o seu voto. Nesse estilo, eu fui até o final da campanha para o Senado, só para não receber aquela classificação que o Jânio Quadros desmoralizou. Renunciou. Não, fui até o fim. O povão me deu um cartão vermelho. Foi a última eleição que eu disputei. Saí do campo com o cartão vermelho, sem mágoa, assegurando que o povo fez certo. Estava na hora de experimentar outro estilo político. Esse estilo político de comprar voto, eu não aceito, não admito e, sobretudo, condeno. Jaime Lerner. É um grande cidadão, espírito público, grande urbanista, nome internacional. A Renault está aí exclusivamente pelo prestígio pessoal do Jaime Lerner. Convenhamos que os outros fatores ajudaram, o prestígio do Paraná, mas veio porque ele conseguiu com o seu prestígio pessoal. É um cidadão, eu acho, é um cidadão excelente, eu acho que vai fazer um grande governo, especialmente se tiver a eleição. Mais uma pergunta em cima. Que partido o senhor está afiliado? Não estou afiliado a nenhum partido. E por isso mesmo, já para evitar mais um percalço para que eu não seja candidato. Hoje não tenho filiação partidária. Da sua seara, a nova lei de imprensa. A nova lei da imprensa é um desastre. A lei da imprensa, como está o projeto, que não vai ser aprovado, porque a condenação quase que universal, eles querem colocar hoje a empresa jornalística no garrote. Se o cidadão for caluniado, ou o juiz achar que ele for caluniado, ele tem direito a receber uma multa de 20% do faturamento anual da empresa. Do outro lado, a lei da imprensa, a nova lei da imprensa determina a cadeia para os jornalistas. Eu acho que uma lei de imprensa não pode fazer nada disso. O que a lei de imprensa tem que assegurar é um direito de resposta absoluto. Não colocando a resposta na coluna do leitor, não colocando com igual destaque, com igual manchete na primeira página, se for o caso, na manchetona da primeira página. Aí sim, o reparo para a ofensa não é a cadeia do jornalista, nem a alta punição pecuniária da empresa jornalista. É o direito de resposta. Paulo Pimentel, muito obrigado pela sua presença. Ilustrou e honrou o nosso programa, a sala exclusiva dessa noite. As suas considerações finais. As minhas considerações finais são só os agradecimentos. Já falamos tanto, dizer a vocês que o programa é ótimo, é esclarecedor e, sobretudo, faz com que a gente reviva a história. Mas o mais difícil de participar desse programa é um aviso para os novos participantes. É deixar que a emoção não atrapalhe o depoimento. Muito obrigado, Paulo Pimentel. Ao nosso telespectador, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter estado conosco e vamos estar juntos no próximo domingo.